E eu acho assim, teve uma batalha que a mídia que ainda dura, essa batalha do Congresso. Eu acho que a terceira batalha, digamos assim, do governo, que eu acho que é a mais feroz, tem sido um pouco contra o STF, né, cara? Essa questão do Alexandre de Moraes. Como é que você enxerga que isso vai caminhar? Essa questão do Daniel Silveira, né, que ele foi lá, deu induto, ou perdão, não sei qual é o nome que se dá aquilo. Mas tá um embate muito feroz entre Bolsonaro e STF hoje. Hoje tá um silêncio, né? É. Depois da decisão dele, da graça, né, ao Daniel, tá um silêncio. Aí tem um monte de especialistas aí dizendo que a graça, ela atende os crimes e todas as outras coisas que fossem ligadas a isso, né? Porque é uma questão complicada. Eles querem complicar. Outros juristas ligados à esquerda dizem que o indulto, o Jair concedeu a graça para ele, cobre os crimes, mas ele fica inelegível. Aí o meu entendimento, não sou jurista, então não posso apostar nisso, mas o meu entendimento é o seguinte: por que o Daniel ficaria inelegível se o crime foi perdoado? Tem lógica. Ah, mas ele cometeu crime. O crime foi perdoado porque está na Constituição, é um direito do presidente da República. Ele perdoar um crime não quer dizer que o crime não foi cometido. Perdão é quando você perdoa alguma coisa que foi cometida, que aconteceu, algum fato. Mas não é o caso. Não é o caso. Qual foi o crime do Daniel? Daniel não cometeu crime nenhum. Porque o Daniel, tudo que ele falou, por mais agressivo que fosse, ele estava coberto pela questão da imunidade parlamentar. Que você vai lá no entendimento do que é imunidade parlamentar, dá a ele o direito de expor sua opinião, seja ela qual for. O parlamentar ele foi eleito pelo povo para representar o povo, então ele foi lá e ele disse aquilo que ele acha, o que ele pensa. Se ele foi agressivo de alguma forma, se foi ofensivo, é uma questão de interpretação. Tanto que o ministro Nunes Marques teve entendimento diferente dos outros ministros. Sim. Não foi uma unanimidade. Correto? Sim. Então, se o presidente diz, olha, ele está perdoado. Se ele está perdoado, não tem crime mais. Ele não pode ser condenado por aquilo ali. Se ele não pode ser condenado por aquilo ali, como é que ele vai ficar inelegível? Exatamente por aquilo. Entendeu? Sim. Então, não faz sentido. Complicado. O Daniel está muito seguro de tudo isso. Está tocando o mandato dele. Hoje, lá frente à Comissão de Segurança Pública, está na Comissão de Constituição e Justiça, está trabalhando. Ficou um período preso. Agora, querer condenar um cara a 8 anos e 9 meses de cadeia. Como se fosse um crime hediondo, né? Por dizer aquilo que ele pensa. Estando ele amparado, não é verdade? Olha, ele é um parlamentar. Ele tem foro privilegiado e ele poderia falar o que ele achasse importante, da maneira que ele achasse importante. 8 anos e 9 meses? Tem crime de assassinato aí que é 4 anos, pô. Esse caso foi muito sério. Até pra gente que é da mídia aqui, uma mídia independente, tem que acompanhar. Porque se de fato ele é preso por um crime de opinião, digamos assim, cara... 8 anos e 9 meses, crime de opinião? Cara, isso poderia abrir um precedente aí perigosíssimo. Não, você imagina, se a gente fala alguma coisa aqui que desagrada alguém, uma autoridade do judiciário, entra com uma ação contra você e te condena, como é que é isso?
A liberdade de expressão que a imprensa tanto preza, mas no caso do Daniel ficou contra. Exato, cara. Entendeu? Se o Bolsonaro ali não age nada e realmente se concretiza isso daí. O Bolsonaro foi preciso, entendeu a necessidade de entrar em ação naquele momento. Eu acho que ele não titubeou, ele deu uma resposta rápida e efetiva. E, você vê, as coisas que quem é contra o Bolsonaro, eles costumam fazer, acaba beneficiando o Bolsonaro dá o retorno. O tal do retorno de chama é muito forte. Tinham muitos eleitores do Bolsonaro já chateados com ele, achando que ele tinha que ser mais firme, né? Nessa questão, não só com o STF, mas mas com alguns órgãos. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Sim. Porque a gente sabe que nós temos poderes, os poderes precisam ser harmônicos, eles precisam ser respeitados, mas o eleitor do Bolsonaro começou a ver uma série de atos de perseguição e o Bolsonaro no silêncio. E aí o pessoal começou a questionar, começou a cobrar. O que aconteceu naquele 7 de setembro, que todo mundo foi para as ruas, aquele discurso forte do Bolsonaro, e depois aquilo que muita gente achou que era um recuo, muitas das vezes a gente, por estratégia, precisa recuar. E aí, muita gente ficou com aquele pensamento, pô, Bolsonaro recuou e tal. A resposta do Bolsonaro, no caso do Daniel Silveira, trouxe a militância do Bolsonaro, todo mundo a ter gás. Sabe aquela história que assim, ó, esse é o meu presidente, porra. Esse aí que eu votei. É esse que eu quero, pô. A pegada é essa. Entendeu? Sim. Então, eles proporcionaram pro Bolsonaro dar esse presente. Realmente, porque se ele não faz nada. Se ele não faz nada. Aí é broxante. Seria realmente. Ver o Daniel ser preso, perseguido dessa forma, o Bolsonaro ia perder muito na sua base, porque as pessoas olham, pô, e era uma o soldado para trás. Era uma situação que eu não imaginava que ele ia conseguir reverter dessa forma. Tirar perdão, é graça o nome, né? É a graça. O cara tem muito recurso. O presidente Exato. da República tem muito recurso. E ele usou, e de forma assim, espetacular. O Lula usou o indulto para um terrorista assassino que foi responsável pela morte de dezenas de pessoas na Itália. Aquele César Battisti. César Battisti. Deixou aquele porcaria aí. E o Daniel, que apesar de ser grandão aquele corpão todo, é incapaz de matar uma formiga. Mas foi firme nas suas convicções ideológicas. 8 anos e 9 meses por falar aquilo que ele pensa. Né? Realmente. Pô, para analisar, compara. Cara, eu vi até um partido. O Lula liberou um assassino, pô. O Bolsonaro liberou um cara que luta pela liberdade. Acho que foi o PSO, um partido assim de esquerda comunista mesmo. Eles defendendo o Bolsonaro. Eu falei, não é possível que eu tô vendo isso. PCO. Cara, eles postando no Twitter assim, essa é uma medida arbitrária, o Daniel Silveira tem que ter a liberdade dele. Eu falei, cara, sério? Eu não acreditei quando vi essa postagem, cara. Se você não tiver o direito, isso vai servir pro cara que defende a ideologia dele, seja de direita ou de esquerda. Se fala no geral, né? Virou uma jurisprudência, pô. Aquilo que você falou é preocupante. Como é que você tem segurança para falar depois? Sim, pô. Não dá. Não dá. Tem que ter esse cuidado.